Psicanálise integrativa contemporânea. A ANPC e o Sinditec de Brasília apresenta um curso de psicanálise específico para os tempos de hoje. Nós sabemos que o ser humano tem 4 estruturas necessárias, ou seja, 4 estruturas: o emocional, o mental, o físico e o espiritual. Nessa linha, nós temos os maiores mestres da psicanálise que estudaram, pesquisaram, experimentaram e são grandes mestres. Nesse sentido também, a ANPC, junto com o Sinditec, tendo aberto o NAS, o Núcleo de Ação Social, em que estamos atendendo pessoas da comunidade, temos sentido que as pessoas estão com muitos problemas. Problemas de futuro, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas físicos, não da medicina, mas ligada ao emocional. É lógico, já foram, nós encaminhamos para a medicina, naturalmente, mas são pessoas que estão com esses problemas. E nesse sentido, para capacitar você terapeuta, você psicanalista, nós estamos lançando um curso de especialização. O melhor da psicanálise no atendimento das 4 estruturas do ser humano. Não poderia ser diferente. Freud na estrutura emocional, Jung na estrutura emocional e o futuro, William Reich, o grande William Reich, e a bioenergia na estrutura corporal e energética, Lacan na estrutura racional, Viktor Frankl na estrutura espiritual e Badaraco na estrutura familiar e no atendimento do dependente químico. Então, nós estamos nessas 4 estruturas, os grandes mestres focados. E também, no final, nós vamos mostrar que esse curso vai ser oferecido em 12 meses, com um encontro mensal, ou em 6 meses, com 2 encontros mensais, ou mesmo EAD, à distância, com os vídeos que nós preparamos aqui para você. Comecemos então a falar um pouco da estrutura emocional segundo Freud. Nós vamos estudar Freud. Freud foi um dos maiores gênios, o fundador da psicanálise, que naturalmente o problema, quando ele percebeu com Charcot, lá na França, lá em Paris, que aqueles problemas que as pessoas achavam que eram psiquiátricos do órgão, ele descobriu que era a neurose, que era problema emocional, que era problema diferente, problema dinâmico, humano. Então nós vamos estudar a teoria, a técnica, a associação livre, o ego, id, superego, a interpretação do sonho, mecanismo de defesa do ego, resistência e transferência e tudo que se refere a Freud nesse sentido, focando a estrutura emocional. No segundo momento, nós vamos estudar Jung, a estrutura emocional e o futuro. Jung foi o primeiro grande psicanalista que começa a olhar o futuro e começa a dizer que o problema do ser humano é o futuro e vai ser o futuro. E nós já vemos hoje, qualquer pessoa está preocupada com o futuro. Hoje mesmo, ontem mesmo, atendi 2 pessoas e os problemas eram o futuro. Então, Jung, nós vamos estudar a teoria, o inconsciente pessoal e coletivo, as 4 funções da mente, os tipos psicológicos, as técnicas, a visualização, a imaginação, a individuação, hipnose, regressão e a sincronicidade. Tudo voltado para a estrutura emocional e o futuro, segundo Jung. Num terceiro momento, não poderia faltar Lacan, a estrutura racional. Todos somos racionais, mas você pode resolver seu problema do ponto de vista racional. Foi o que propôs Lacan. E nós vamos estudar Lacan, a teoria, o significado, significante, o novo romeano, os 4 discursos, o sintoma, os matemas e o sintoma. Ou seja, Lacan é o elemento-chave para resolver os problemas racionais do ser humano que está aí hoje.
na estrutura racional. No outro momento, nós não podemos esquecer, porque muitos já esqueceram, Wilhelm Reich, um dos maiores psicanalistas, discípulo de Freud, que faleceu num cárcere nos Estados Unidos pelo fato condenado por ser comunista. Essa já é outra história. Mas ele foi o que criou a bioenergia. Ele foi o primeiro psicanalista que começou a dizer que os traumas da pessoa não ficam na mente inconsciente, ficam no corpo, aqui no braço, no estômago, na garganta, na cabeça ou em qualquer parte do corpo. Então, a estrutura corporal e energética, ele começou a falar, ele foi o primeiro psicanalista, o primeiro cientista, um gênio, falando de que o problema humano é a energia. Na mesma época, Jung também falava que a questão do ser humano era a energia, mas ele falava da energia mais espiritual. Reich não, ele falava na energia mesmo, a energia física. E nós vamos estudar Wilhelm Reich e a bioenergia, a energia da estrutura corporal e emocional. Qualquer pessoa tem problema de energia. E Reich tem a solução. A caracterologia, os tipos, as técnicas bioenergéticas e energéticas, o uso da energia a serviço do ser humano. E depois, não podemos deixar de falar de um grande argentino, de um cientista argentino-espanhol, Jorge García Bardaraco. O primeiro gênio psicanalista que ele começa a falar da estrutura familiar e dá ênfase ao problema da dependência química, da psicose, da esquizofrenia. Meu amigo, de cada 10 pacientes, 4 são esquizofrênicos que chegam ao consultório do psicanalista, ao consultório do psicólogo, ao consultório do terapeuta. A questão é muito mais grave do que você imagina. A dependência química, a dependência em todo sentido, não só química, a dependência de qualquer coisa, o ser humano é dependente no sentido negativo. E Bardaraco foi um gênio. E nós vamos estudar Bardaraco no sentido completo, a estrutura familiar, a cura, diríamos assim, a solução do problema da dependência química, porque eu não acredito que a dependência química seja uma doença. Eu não acredito. Podem até querer provar. Mas eu conheço, nós aqui na NPC já resolvemos várias pessoas que eram dependentes químicos e deixaram de ser, em menos de um mês, através das técnicas de Bardaraco. Como lidar e como terapeutizar, como diziam alguns terapeutas nos anos 2000, como terapeutizar o dependente químico. O único e o maior psicanalista e psiquiatra dedicado aos problemas da dependência química e como resolver. Este é García Bardaraco. E por último, nós não podemos deixar de falar de um grande mestre judeu, psiquiatra, filósofo, psicanalista, Viktor Frankl, que ficou em 4 campos de concentração, e em todos eles, e era pastor também, e em todos eles ajudava as pessoas a conduzir, caminhava com ele até a câmara de gás. E no último dia de 1945, quando ele que ia caminhar na câmara de gás, chegaram os americanos e o libertaram. E ainda viveu até 1961, mais ou menos. Viktor Frankl, ele fala da estrutura espiritual, do existencialismo. E também vamos falar na mesma linha, na mesma época de Frankl, na Segunda Guerra Mundial, vamos falar de Martin Heidegger. Heidegger, a estrutura do hoje, o estar no mundo, o ser humano que não consegue estar no mundo. O Viktor Frankl, que precisa da espiritualidade. Você, meu amigo, você pode não ser espiritual, mas precisa da espiritualidade. O próprio Lacan fala isso. Precisa do sentido da vida. A vida tem que ter sentido, senão o suicídio, senão a morte. A vida tem que ter sentido. E existem forças espirituais que podemos desenvolver através de Viktor Frankl para isso, para a estrutura espiritual. Também nesse curso
nós vamos falar da anamnese, o mapa noético, que é uma estrutura que eu criei em 1995, lá em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, através de 500 pessoas que tinham atendido, criei um mapa noético, uma técnica para você conhecer o ser humano. Uma linha histórica, biográfica e o roteiro de atendimento, tudo isso nós vamos estudar. Esse curso vai ser um curso de capacitação, de especialização. Você psicanalista, você terapeuta holístico, você professor, seja lá quem for você precisa desse curso. E nós vamos oferecer esse curso em 3 modalidades. Modalidade 1 é 12 meses, um encontro mensal e o grupo de estudo, o valor será 12 de 200. Terá apostila e um vídeo. Modalidade 2, 6 meses, terá 2 encontros mensais e o valor será 6 de 400. Em 6 meses você pode fazer o curso. Além de 2 encontros, tem um grupo de estudo. E a modalidade 3, o EAD, à distância, o valor vai ser 1.500. Você vai receber 12 módulos e 12 vídeos. O início vai ser agora, dia 16 de outubro deste ano, das 19 às 22 horas. Entre em contato conosco. Psicanálise Integrativa Contemporânea, curso de especialização, Associação Nacional de Psicanálise e Sinditec, Distrito Federal. O site ampc.com.br. Entre pelo zap nosso 986198-340-6632 e o e-mail ampcweb@gmail.com e ampcbr@gmail.com.